Eu saúdo os irmãos mais uma vez na paz do Senhor. Amém? Podeis sentar, meus queridos. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, agradecer ao pastor Ricardo e também agradecer ao nosso irmão Zé Paixão. Tem sido um companheiro, que Deus continue te abençoando, irmão Zé Paixão, o irmão Donizete e aos obreiros que têm aqui sempre nos ajudado. Que Deus possa grandemente abençoar a vida de vocês. Sou grato a Deus pela vida de vocês, que vocês possam continuar sendo uma bênção na minha vida. É bom, irmão, estar vivendo cada dia em Jesus, né? Vivendo cada dia em Jesus, porque nós temos bênção, né? Vivendo em Jesus cada dia nós temos bênção. Eu convido aos irmãos que abram vossas Bíblias no livro de Filipenses. Hoje é culto de ensino, mas quero trazer aqui algo que Deus pôs no meu coração, mensagem que Deus já tocou, para que eu possa transmitir aquilo que Deus quer que a igreja dele venha ouvir. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. A partir do versículo 10, diz assim, Filipenses 3, 10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que foi também preso por Jesus Cristo. Irmão, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmão, até aqui, glória a Deus. Irmão, essa palavra que Deus tem colocado ao nosso coração, tem falado através do nosso irmão Paulo, aqui em Filipenses, Paulo vem trazendo e exaltando aos obreiros, né, no começo dos versículos do capítulo, vem exaltando os obreiros, aos irmãos, para permanecer, ficar firme na presença de Deus, e ele relata algo da sua vida. E ao decorrer desse versículo, a gente vamos observar que, quando chega no versículo 10 até o 14, Paulo começa a dar uma mudança na história, e começa a relatar algo que ele procura alcançar, procura chegar ao final da carreira. E é interessante que Paulo, ele mesmo diz que não que seja ou a tenha alcançado o que já é perfeito. Ele mesmo começa declarando, dizendo que ainda não alcançou a perfeição. Eu e você, irmão, no mundo que nós vivemos, não tem como nós alcançar a perfeição. O único perfeito é Jesus Cristo. Eu e você não podemos ficar triste, desanimado por um erro, por algo que venha acontecer na nossa vida, achando que nós somos perfeitos. Não, nós corremos e procuramos ser o mais perfeito possível. Por isso que o apóstolo Paulo, em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, versículo 11, ele diz: seja meu imitador e como eu sou de Cristo. Ele de forma nenhuma diz que era perfeito, mas procurava ser imitador de Cristo e queria que aqueles ouvintes também fossem o quê? Um imitador dele e fosse um imitador de Cristo. Para quê? Para que possa alcançar os seus objetivos. E qual é o nosso objetivo? O maior objetivo meu e seu é alcançar a salvação. É o que Paulo está dizendo. O meu objetivo é chegar um dia e estar de frente a Jesus Cristo. Alcançar aquilo para que fui também preso por Jesus. Ele relata a sua história, ele relata o seu sofrimento.
Então Paulo, conhecendo e sabendo o sofrimento do evangelho, Paulo disse: eu não quero de forma nenhuma ser perfeito. Não venha a mim ser perfeito, mas a perfeição vai se tornar quando um dia eu me encontrar com Jesus no céu, e aqui enquanto eu viver na terra. Enquanto nós viver na terra, irmão, nós precisamos procurar viver uma vida digna diante da sociedade. Eu quero trazer algo aqui para os irmãos, e o tema que eu queria dar é dizendo assim: esquecendo o passado para alcançar os benefícios lá na frente. Esquecendo o passado. Por que esquecendo o passado? Porque muitas vezes nós vivemos no mundo, e enquanto nós estamos vivendo no mundo, mas não pertencemos a este mundo, nós somos frustrados com alguma coisa da nossa vida. Eu posso ficar triste, posso ficar desanimado, eu posso pôr um comércio e não ir muito bem, então algo vai frustrar a minha vida ou aquilo que eu venha a fazer. Mas Paulo está dizendo assim: a frustração da vida até aqui não tirou o meu desejo de estar com Cristo. Então, enquanto eu e você viver na terra, não deixe que a frustração da vida venha atrapalhar a sua ida à cidade celestial. Não deixe que o que você já fez deu de errado, achar que vai dar errado novamente. Mas olhe para o alvo, para o consumador da nossa fé, que se chama Jesus Cristo. As situações da vida nos faz isso. Imagina uma pessoa que estuda bastante, quer fazer uma prova de... se formou em advogado e quer fazer uma prova para OAB, as Ordens dos Advogados do Brasil. Só que a primeira prova que ele faz, ele não passa. É uma frustração para ele. Mas ele não pode parar, porque no outro ano seguinte, ele vai ter a oportunidade de fazer esta prova. Se ele parar, ele não vai ser vitorioso. Então, se eu e você parar, nós vamos ser derrotados. Mas nós temos que prosseguir. Não conseguimos hoje, amanhã nós vamos conseguir. Se não conseguir amanhã, prossiga. É o que Paulo está dizendo. Vamos prosseguir, esquecendo o passado. Porque o passado nos traz tristeza. O passado nos traz alusão que nós não podemos conseguir no futuro. Então nós não podemos de forma nenhuma esquecer que o futuro é melhor que o passado. Você tem que ter isso na sua mente, que o futuro sempre vai ser melhor que o passado. Mas como é que eu posso fazer para que o futuro possa ser melhor? Primeiro, crer nas promessas que Deus prometeu para você, porque senão você não vai conseguir. A frustração não vai deixar você chegar. Aqui, o jovem hoje estuda, uma criança com 6, 7 anos, já estuda e já pega livro de ciência, então sabe muito bem. Imagina uma mãe, ou uma esposa, ou uma mulher que quer engravidar e fica tentando e não consegue. É uma frustração. Mas quando ela consegue, ela tem alegria. Por quê? Porque o objetivo dela foi alcançado. Assim também tem que ser eu e você, tem que ser o cristão, pensando sempre em querer lá na frente. Foi hoje, deu errado, mas amanhã vai dar certo. Eu não consegui hoje, mas amanhã eu vou conseguir. Por quê? Porque não devemos deixar que a frustração do dia a dia nos afaste das promessas de Deus. Paulo está dizendo: eu prossigo para o alvo, esquecendo o passado. Imagina Paulo olhando para a vida dele. Paulo, doutor da lei, criado no pé de Gamaliel, tinha carta para prender aqueles que seguiam Jesus, aquele que falava do amor de Deus, que falava que Jesus Cristo morreu, ao terceiro dia foi ao céu. E Paulo se tornou um perseguidor do evangelho. Só que um dia Paulo teve um encontro com Cristo. E a partir daquele momento, Paulo começou o quê?
a pregar o evangelho. Imagina se ele ficasse pregando, ou se ele ficasse frustrado, dizendo: olha só a maldade que eu fiz, eu fui a favor da morte de Estevão, eu queria matar o cristão. Não, Paulo diz: e aí, as coisas velhas se passaram, e agora eis que tudo se fez novo. É uma nova criatura, é uma nova atitude, é um novo pensamento. Agora eu tenho que seguir para frente, deixando o passado, porque o passado vai me trazer ferida, o passado vai me trazer dor, o passado vai me fazer amargura, ficar amargo de espírito. Então, esquecendo do passado e prosseguindo para o futuro. Não deixe que a frustração do passado define quem você é. Sabia que muitas vezes nós ficamos marcados pelo passado que a gente era? Paulo está dizendo: ei, não deixe que o passado venha definir quem você é. Se você sofreu, tem pessoas ainda que ainda se pegam em maldição familiar. Meu pai não teve nada, eu não vou ter. Meu pai não se formou, eu não vou me formar. Minha mãe era empregada, tal assim, eu também vou ser empregado. Não, não deixe que o passado venha falar quem você é, mas venha fazer com que o futuro amostre quem verdadeiramente você é. Venha fazer com que isso. Não sejamos como Esaú. Esaú carregou a mágoa de ter vendido as bênçãos e queria matar seu irmão Jacó. Isso carregou ele por muitos anos na vida dele, porque o passado o condenava, o passado deixava ele amargurado. Sabe quando foi que Esaú teve que esquecer o passado? Quando teve novamente o encontro com Jacó, quando Jacó estava voltando da casa do seu tio Labão. E Jacó viu que Esaú vinha à frente. E Jacó pensava que Esaú queria matar ele. Mas quando teve um encontro, o abraçaram, o beijaram. Esaú disse: esquece o passado, vamos seguir avante. Vá em paz com sua família, com tudo que você tem, porque Deus também me abençoou. Isso é esquecendo o passado. Isso é dizendo: a frustração que eu tive já passou, mas eu quero é daqui para frente ter uma nova oportunidade, uma nova vida. Então não deixe que o passado, a frustração do passado, diga quem você é. Tem muita gente, irmão, que vive do passado. É culto de ensino. É o pastor que dá o culto de ensino. Mas foi o que Deus pôs no meu coração. Eu conheci uma irmã que ela ficou viúva. Deus levou o esposo dela. Mas a irmã só vivia falando: ai, como eu gostava do meu marido, como eu amava ele, como ele era bom para mim. Ela só vivia do passado. E Deus dizendo: eu estou dando nova oportunidade. Eu levei, mas você tem um futuro ainda. Você tem promessa na vida. Ah, eu amei. Não, você pode amar muito mais. É Deus que dá. É Deus que coloca na nossa frente. É Deus dizendo assim: eu jamais vou deixar de você abandonado. Enquanto você estiver na terra, eu vou estender as minhas mãos para o abençoar. Mas esquece o passado. Sabe aquela pessoa que vivia no forró, muitas vezes lá no Nordeste, ainda se lembra: ah, quando eu dançava. Esquece, meu querido. Agora você é uma nova criatura. Agora você tem o Espírito Santo. Esquece o passado, porque se você continuar no passado, ele vai trazer ferida e vai fazer com que você não venha ser abençoado. Ah, mas eu era. Você não é mais. Eu fazia, mas eu não faço mais. Eu praticava, mas não pratico mais. Eu fiz muito tempo evangelismo
à noite ali na Santa Cecília. Muito tempo. Saí de casa meia-noite. Encontrei pessoas, prostituta que se converteu a Jesus. Imagine se ela aceitou Jesus como Salvador e ela ficasse lembrando do passado dela. Que tristeza. Se colocar de joelho e dizer, ah, Senhor, eu fiz isso. Não, eu fiz, mas não faço mais. Eu fui lavado. Eu fui lavada pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que os nossos pecados, o Senhor lança atrás de nós, lança atrás dele, porque ele não faz lembrança. É assim que Paulo está dizendo, não se lembre mais do erro, não se lembre mais do que aconteceu, lembre só do futuro. Então não deixe o passado definir quem você é. Fracassado? Não, você é vitorioso. Eu vi uma entrevista de um grande empresário e ele perdeu uma boa quantia em dinheiro. Foi preso. Bem conhecido. E quando ele saiu da prisão, eu achei interessante o que ele falou. Ele não é crente, mas quando ele saiu da prisão, ele disse, eu perdi tudo, só não perdi uma coisa, o desejo de conquistar aquilo que eu perdi. Ele falou, em 10 anos eu quero tudo de volta que eu perdi. E ele começou a trabalhar, e está trabalhando, batalhando lá no Rio de Janeiro, porque ele errou, tem que pagar pelos erros. Se chama Eric Batista. E ele quer dizendo, eu quero a minha fortuna de volta. Isso é dizendo, eu não me importo o que aconteceu no passado. Eu vou prosseguir em querer o que eu perdi. Nós cristãos tem que ser da mesma forma. Nós muitas vezes fica se lamentando com pequenas coisas, se mendigando com tanta coisinha, e Deus dizendo, eu tenho muitas coisas melhor para te dar, é só você pedir, é só você acreditar, não fique chorando por uma bacatela tão pequena. Por que você chora por um prato de lentilha? Só tenho coisas melhor para te dar. A mulher de Ló, olha só a tristeza da mulher de Ló. Se pegou no quê? Deus diz, saia. O anjo pegou ele para tirar da cidade de Sodoma e Gomorra. Mas ela se pegou com o quê? Com os bens do passado que ia ficar na cidade. Quando Deus chamou Eliseu, 1 Reis, capítulo 19, nós vamos observar que Eliseu estava com a junta de boi. E quando Deus chama, e Eliseu conheceu o chamado de Deus, o que foi que Eliseu fez? Quebrou os carros e foi lá, matou, na linguagem brasileira, fez um churrasco do boi, ou dos bois. Porque ele disse assim, eu não quero voltar para esse passado, porque eu tenho um chamado, e eu vou cumprir o meu chamado. Deus me chamou, eu não quero mais viver aqui. E diz a Bíblia que a família de Eliseu não era pobre não, tinha algum recurso. Mas o cristão, irmão, quando é tocado pelo Espírito de Deus, ele não vai se mendigar por um boi só. Ele não vai ficar chorando por um carro. Sabe por quê? Porque muito mais bênção Deus tem para te dar. A história de Eliseu até então era como o quê? Como aquele que andava com os carros de boi. Qual foi a história? A nova vida de Eliseu foi a mostrar para o povo de Israel que lá em Israel tinha um profeta cheio do Espírito Santo, aonde Deus usava, aonde Deus fazia milagre pela vida de Eliseu. É Deus dizendo, igreja da Bela Vista, eu quero que você saiba, quebra os carros, mata os bois, porque muitos milagres eu quero aqui nesta igreja, maravilha eu quero fazer nesta igreja, mas mate, esqueça o passado e prossiga à frente.
Os seus melhores dias está para vir. Que é isso, irmão Fernando? É. Seus melhores dias está para vir. Eclesiastes 7:10. Nunca diga por que foram os dias passados melhor do que este, porque nunca com sabedoria isso perguntarás. Sabe? Se lembra do povo de Israel quando saiu do Egito? Chegou um momento ele estava com o quê? Com soldado de quê? De cebola, pimentão, pepino, lá do Egito, sendo escravizado, trabalhando de graça, mas ainda queria voltar para o passado. E Deus dizendo, eu tenho uma terra que emana leite e mel, eu tenho coisas boas, eu tenho campo verdejante para vocês, não se preocupe, lá no Egito você construía aqui tijolos, lá no Egito seus filhos foram mortos, não tinha direito à liberdade, mas lá na terra, na cidade de Canaã, vocês vão ter liberdade, vocês vão ter alimento, você vai ter bastante abastança para a sua vida. É Deus dizendo, não queira voltar para o Egito é passado, agora é terra Canaã. Oh, aleluia. Canaã, meu irmão, é muito melhor do que o Egito. O Egito você era escravizado, lá em Canaã você é liberto. Então não se contente com pepino. Não se contente, irmão, com coisas tão banal que possa afastar você de Deus. Isaías 53:5. Diz assim, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Por quê, irmão? Porque tem pessoas que ficam lembrando do pecado do passado. Sabia disso? A cruz do Calvário, irmão, era amargura para mim e para você, mas se tornou amargura para Cristo, pelo meu e teu pecado. Se tornou dores insuportável, aonde eu e você não ia suportar de forma nenhuma. Mas Cristo suportou. E Ele está dizendo, não lembre mais do pecado. Não alimente isso dentro de você. Não deixe que o pecado venha trazer para você amargura. Desprenda do pecado, porque eu já morri e liberto. João 8:32 é o versículo muito conhecido da igreja. João 8:32, qual é? Conhecereis e a verdade. E por que, irmão, você não quer essa liberdade, irmão? Por que você fica se pegando com coisa pequena? É conhecendo a verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Eu estava dizendo para um amigo meu, nós que somos cristãos, tem pessoas que falam, irmão, e aqui a maioria do Ceará, Pernambuco, eu sou do Rio Grande do Norte, paraibano. Lá tem um costume, Maranhão, Piauí. Lá quando mata uma galinha, irmão, pega o sangue e as pessoas comem. Não, cabe dela. E tem o sarapatel, que vem do animal também, do porco. Aí a pessoa come e diz assim, é tradição nordestina. Mas a Bíblia diz, comer de tudo que se vende no açougue, porém não comer sangue, sangue é a vida. Então se é sangue é vida, e a Bíblia diz que nós não devemos comer o sangue representa a vida, e esse sangue foi derramado na cruz do Calvário, para mim e para você ter vida e vida eterna.
Então a Bíblia orienta que nós não comemos. A tradição, irmão, tem que ficar para trás. Costume tem que ficar para trás. Por quê? Porque agora eu estou em Cristo Jesus, conhecendo a verdade, conhecendo a palavra, conhecendo o amor de Deus, conhecendo essa liberdade que Cristo nos dá de poder andar, de poder falar, de ter compaixão de um para os outros. Então eu tenho que esquecer o passado e viver nova vida com meus irmãos. Liberdade, irmão. Deus está aqui, meu mestre. Aleluia, Jesus. Oh, glória, meu mestre. Aleluia, Jesus. Santo, 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 Senhor dos exércitos. O seu melhor está para vir. Você quer o melhor? Busca a face de Deus. Faça do objetivo de Deus o seu objetivo. Faça do objetivo de Deus o seu objetivo. Qual é o objetivo de Deus? Que você cresça, que você seja abençoado. Qual é o objetivo de Deus? Que você permaneça. Qual é o objetivo de Deus? De levar para o céu. Então também faça esse objetivo ser na sua vida, na vida da sua família. Faça com que ele cresça dentro de você. Faça com que você sinta a presença dele. O objetivo de Deus é ver você bem, é ver você com a vida de prosperidade. Não deixe de forma nenhuma os objetivos de Deus. Só que nós muitas vezes deixamos, nós temos sonhos, projetos. Quando começa o ano, muitas vezes nós até fazemos, né? Escrevemos, ou relatamos em algo, ou quero conquistar isso. Mas os dias vai passando e parece que você esquece os projetos que você fez. Você esquece que nós somos falhos. Mas Deus não esquece não. Os seus objetivos, você tem que chegar até o final. Sexta-feira foi falado aqui, quando falou de corrida. É o que Paulo está dizendo. Eu estou correndo pela coroa de justiça que está guardado para mim. Eu não vou trocar minha coroa de justiça por qualquer coisa, pelo manjar do mundo. Eu não vou trocar minha coroa, porque eu não posso mais fazer isso. Não, Paulo está dizendo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso quando eu estou diante de Deus, quando é conforme a palavra de Deus, eu posso sim, meu irmão. Minha querida, meus queridos, você pode tudo, mas que seja na direção do Espírito de Deus e não dos meus desejos. Tudo me convém, mas nem tudo me edifica. Então é o que Paulo está dizendo para nós. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é a sua vocação, meu irmão? É sempre sonhar no errado? Qual é a sua vocação? É chegar no trono da graça? Com a sua vocação? É deixar uma história de amargura, de tristeza, de derrota? Mas o objetivo, Deus chamou Abraão. Abraão, sai da sua parentela. Vou levar para uma terra que tu não conhece. Olha o objetivo de Deus. Uma terra que tu não conheces. Mas Abraão, irmão, esqueceu da promessa de Deus. E Abraão não teve o objetivo de Deus no objetivo da vida dele. Deixou-se levar por conversas. Deus disse que entrando de Abraão e de Sara, sairia o filho dele.
Abraão quis antecipar e fez isso. E veio quem? Irmão, não antecipa o que Deus quer te dar, irmão. Pode ser uma pedra de tropeço para a sua vida. O filho da escrava foi expulso de casa. Agar pegou o menino, Ismael. Teve que sair. Ei, você não é Ismael, você é o Isaac. A igreja de Deus é o Isaac, que nasceu quando Cristo morreu. Você não é mais da escrava, você é da livre. E se você é da livre, você tem a oportunidade e tem o direito de glorificar e exaltar o nome do Senhor. E Deus diz para Abraão: toda a família da terra será abençoada em quem? No Deus de Abraão. Por quê? Porque ele creu. Você faz parte dessa família de Abraão. Faça do objetivo de Deus seu objetivo. Lembra de José? José foi vendido ao ismaelita. Depois foi vendido lá para o Egito. Para a casa de Faraó. De Potifar. E o que aconteceu na vida de José? José se tornou escravo. Mas antes dele se tornar, e antes de José, Deus o abençoou também, José. E veio fome na terra, em Canaã. Está lá em Gênesis. E o que foi que Jacó fez? Manda seus filhos comprar comida a quem? Lá no Egito. Quem era o governador do Egito? José. Ora o objetivo de Deus. E José tinha sido vendido pelos seus irmãos. Mas José conheceu os seus irmãos ali. E quando José se fez conhecido os seus irmãos, os irmãos conhecem a história. Mas quando José chega, e todos os irmãos de José conhecem que realmente é José, quiseram lamentar a situação e dizer: nós te vendemos. Tu foi escravo por causa de nós. A culpa está sobre nós. A história nos ensina que José abriu a boca e disse: para isto Deus mandou, para salvar quem? A nação de Israel. O objetivo de Deus não só foi levar José como escravo, mas foi salvar 70 almas. Jacó e sua família lá no Egito com alimento, supriu com todas as necessidades. Meus queridos, minhas queridas, muitas vezes o nosso objetivo é uma coisa, mas o objetivo de Deus é muito melhor para nós. Mas faça do objetivo de Deus os seus objetivos. José não foi se lamentar, não quis de forma nenhuma dizer: agora eu vou me vingar dos meus irmãos. Não, para isto foi o objetivo de Deus, que Deus sabia que vinha fome em Canaã e os seus filhos precisavam, Jacó precisava, as 12 tribos precisavam de ser o que? Salva. E José fez o objetivo de Deus o seu objetivo. Mas muitas vezes nós queremos frustrar esse objetivo. Queremos deixar para trás. Não, irmão. Não deixe para trás. Leve contigo. Levanta a cabeça. Lembre que prossiga para o alvo. Esqueça o passado. Não deixe de forma nenhuma o passado frustrar o seu presente e o seu futuro. Você não é fracassado, você é mais do que vitorioso. Eu serei mais do que vitorioso em Cristo Jesus. O passado só serve para uma coisa: para que eu não venha errar novamente. Para mais nada. Passou. Lembra que o pastor Ricardo falou aqui domingo? Que as oportunidades, quando chegam na nossa vida, é como algo que desce de uma cachoeira, vai ao rio, vai-se embora. Isso é passado. Ninguém consegue pegar mais.
Prossiga para o alvo, esquecendo-me das dores, do sofrimento, da angústia, do que eu pratiquei, do que praticaram. Tenha um coração de arrependimento. Saiba arrepender-se a ti mesmo e aquele que a vez te ofendeu. Eu não, ó, pisou no meu calo, eu não vou perdoar. Não, irmão, deixa isso aí, foi passado. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Não deixe que essa ferida venha te derrotar amanhã. Que a maior tristeza do homem, para mim, sempre eu falo, é ser vingativo. Porque quando ele é vingativo, é que ele carrega dentro dele toda sorte de amargura, de sofrimento, de dores, de frustração. Mas quando nós temos um coração que sabemos perdoar, sabemos amar, nós não carregamos isso dentro de nós. Para encerrar, lembra de Pedro? Pedro chegou, Jesus conhece a Pedro, fala que Pedro vai ser, Pedro, apacenta minhas ovelhas, Pedro. Fala que Pedro vai ser um pescador de homem. Olha o objetivo de Deus. E Pedro recuando. Mas Pedro teve um encontro com Cristo. Pedro foi revestido do Espírito Santo de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nos ensina que Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar a palavra de Deus. Pedro não quis de forma nenhuma lembrar que ele negou Jesus quando Jesus estava preso. Pedro não quis pensar atrás, disse, eu já neguei 3 vezes, o galo cantou. Não, Pedro esqueceu o passado e agora estava seguindo avante, cheio do Espírito Santo, cheio de prazer de falar deste Jesus. Aonde a pregação de Pedro, quais 5 almas se entregam a Cristo, cheio de ousadia, é dizendo, eu não me ligo pelo passado, o passado não faz mais parte da minha vida, eu não vou carregar essa frustração de ter carregado Cristo, de ter negado Cristo, mas agora eu sei que o meu Redentor está comigo, e agora eu vou padecer por Ele, porque Ele também padeceu por mim. Eu não vou deixar que a amargura disto carregue pela minha vida. Sabe a ousadia de Pedro, irmão? Chega onde? Na porta famosa, lá no templo que Salomão construiu. Conta que um coxo pedindo o quê? Esmola. Pede uma esmola para Pedro. Pedro olha para ele e diz, olha para mim aqui, ó. Eu não quero que você carregue essa dor, que eu nem carrego as minhas mais. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levante e anda. Pedro está dizendo para aquele homem, ei, esquece, daqui para frente, não seja mais um mendigo. Não peça mais uma esmola. Daqui para frente, não carregue essa tristeza, essa dor que você tem tido até agora, porque Jesus morreu por ti e Ele quer te abençoar. O ouro, a prata, que você pode até adquirir aqui, a esmola você pode satisfazer pelo momento, mas a presença de Deus, o que Deus quer nos dar é muito mais do que o ouro, muito mais do que a prata, muito mais do que pedra preciosa. Por quê? Porque eu não deixei me carregar pelas dores do passado. Eu não me lembro mais que neguei Jesus. Ah, mas você não conhece. O meu passado é tenebroso. E eu com isso, irmão. E Jesus com isso? Jesus não está preocupado.
A igreja de Cristo tem que entender que o perdão de Cristo, quando perdoa, está perdoado. Aleluia, 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 Jesus. Glória, 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 glória. Por isso que Paulo sabia muito bem e entender muito bem que o passado dele jamais iria condená-lo. Que é isso, irmão Fernando? É. Paulo tinha essa certeza que o passado dele nunca mais iria condenar. Por que Paulo tinha essa certeza? Porque Paulo nos ensina que agora ele tem a mente de quem? Ele tem a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo, irmão, não carrega passado ruim. Oh, aleluia, Jesus. Quem tem a mente de Cristo, meu querido, só pensa em coisas boas. Quem tem a mente de Cristo, pensa no futuro. Ah, jovem, adolescente, senhor, senhora, lembre, se você ainda não passou na faculdade, fique só atento, prossiga, tente novamente, não deixe que a frustração do passado venha proibir de você tentar novamente, mas prossiga firme, olhando, dizendo, esta vez eu não passei, mas da outra eu vou passar, em nome de Jesus. Oh, Aramanai, Suricanda, Amanai. Oh, Jesus. Então, meus queridos, não deixe que o passado da vida venha, Aramanai, Suricanda, venha deixar você frustrado. Não deixe que o passado da vida venha tirar os objetivos de Deus na sua vida. Não deixe que o passado venha dizer quem você é. Não deixe que o passado venha dizer quem você é, mas o presente e o futuro vai dizer quem você é. E assim que Deus vos abençoe, que a graça de Deus possa estar conosco. Amém?